Olá, pessoal, tudo bem? Então, assim, nossa live não deu certo, né? Travou tudo lá. Mudei de cenário, né? Mudei de cômodo da casa, né? Vai que é uma urucubaca que tava lá naquele cômodo. E vamos lá. Como eu não sei como que ficou a live, porque eu ainda não assisti, eu não vi o que travou, como que ficou, então eu vou fazer assim, eu vou gravar tudo de novo, tá? Vou explicar tudo e as partes que a gente viu na live eu passo mais rapidinho, tá? Vou explicando então aqui o que nós vamos ver. Então a gente vai ver a 1 a 4 sobre revoltas nativistas, tá? Então eu comentei com vocês que a situação econômica de Portugal estava bem complicada, né? Devido à União Ibérica, invasão holandesa. A União Ibérica, então, os portugueses tiveram que lutar para reconquistar a coroa portuguesa, né? A invasão holandesa, eles tiveram que expulsar os holandeses, né? Então, essas guerras, elas demandam muito investimento, né? Muito gasto e tudo mais. Além disso, Portugal tinha perdido o monopólio do comércio de especiarias e o comércio de africanos escravizados. Tá? Então, os holandeses tinham, né, dominado o tráfico de escravos. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles passaram a produzir açúcar nas Antilhas e isso gerou concorrência com o açúcar brasileiro, né, e acabou, então, fazendo com que a economia, né, portuguesa fosse duramente afetada. Houve então desinteresse, né, de Portugal em solucionar problemas da colônia, né, então, principalmente com relação a fornecimento de alimentos, né, e tudo mais, isso desagradava a muitos colonos. Lembrando então, né, com relação ao declínio do Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial é aquela relação de exclusividade da colônia com a metrópole, né? Então, o Brasil, enquanto colônia portuguesa, só pode comprar de Portugal e só pode vender para Portugal, né? Então, essa relação de exclusividade entre a colônia e a metrópole, ok? Dessa forma, Portugal lucrava duplamente, porque ele comprava os produtos barato e vendia mais caro, né? Diante do desinteresse de Portugal, né, em solucionar os problemas que surgiam na colônia, surgiram então rebeliões que contestavam a exploração das riquezas brasileiras pelos portugueses. Então, revoltas nativistas, elas questionam o pacto colonial. A gente viu, eu comentei com vocês, que são movimentos de caráter regional, tá? Não tem uma amplitude nacional, né? Então são caráter regional. Não tem pretensão de se separar de Portugal. Eles não contestavam o domínio português, eles contestavam algumas medidas adotadas pelos portugueses, ok? Essas revoltas não representam grandes ameaças à ordem estabelecida, mas eram consideradas crimes políticos, né? E as pessoas que se envolviam nessas revoltas podiam ser punidas com o degredo, né, o desterro, que é o exílio forçado, ou, né, condenados à morte, como aconteceu em alguns casos que a gente vai ver. O uso da violência tinha, então, uma função educativa, veja que está entre aspas ali, né? Que é a função de mostrar para as pessoas o que acontecia quando se revoltavam com o domínio português. As principais rebeliões que a gente vai ver, então, a aclamação de Amador Bueno, em São Paulo, a revolta de Beckman, no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, e a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais. Então, na live, a gente conseguiu ver a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman e Guerra dos Emboabas, tá? Então, rapidinho. Aclamação de Amador Bueno. Então, veja que ela acontece um ano depois que acaba a União Ibérica, né? Em 1640 acaba a União Ibérica, essa revolta é de 1641. Então, a gente tinha em São Paulo muitos espanhóis que tinham se estabelecido durante a União Ibérica. Tá? Além disso, muitos paulistas e portugueses faziam comércio com a região de Buenos Aires, inclusive se estabeleciam em Buenos Aires. Né? Então, quando acaba a União Ibérica, tanto os paulistas como os espanhóis que viviam na região de São Paulo se sentiram ameaçados, né? Acharam que o seu comércio podia ser prejudicado agora que, né, separou as coroas. Então, só com a pressão, né, dos espanhóis, os paulistas resolveram aclamar Amador Bueno rei de São Paulo. Então, eles pensaram, se, né, a gente não jurar a obediência ao rei português, a gente pode aclamar o nosso próprio rei e não deve obediência, então, ao rei português. O Amador Bueno, ele era um rico fazendeiro, né, da região, e ele era descendente de espanhóis por parte de pai. Tá? Ele não aceitou ser aclamado, né, rei, ele ficou muito surpreso com isso, quando ele soube da notícia ele fugiu para um mosteiro,
e inclusive ele chegou a ser ameaçado de morte, né, caso ele não quisesse assumir o trono, tá? Então ele não aceitou. Não aceitou se tornar rei e jurou fidelidade ao rei português. Então ele falou, não, eu sou fiel como um bom súdito, né? Ele declarou então que ele era fiel ao rei português. O movimento perde as forças e a proibição de escravizar os índios foi mantida. Então professora, mas não aconteceu nada nessa revolta, né? Por que a gente estuda ela? Eles nem conseguiram o que eles queriam. Então, assim, é o primeiro movimento que demonstra o descontentamento dos colonos, tá? Então, por isso que a gente analisa ela. Segundo, porque aqui é interessante ver a influência dos espanhóis nessa revolta, né? Que é algo que não vai acontecer em outras revoltas, em outros momentos da história do Brasil, tá? Então, aqui a gente tem, né, essa influência dos espanhóis que estavam estabelecidos na região graças à União Ibérica, ok? A próxima revolta é a revolta de Beckman. Então, eu vou falar rapidinho para vocês, né? A gente já viu isso durante a live. Então, a região do Maranhão era uma região muito pobre, era meio parecido com São Paulo. Então, era uma região pobre, os colonos não tinham condições de comprar escravos africanos e eles acabavam também usando a mão de obra escrava, indígena, tá? Usavam os indígenas, então, para trabalhar. Para tentar solucionar esse problema, lembrando sempre, né, que a coroa portuguesa era contra a escravidão indígena. Então, para solucionar esse problema, eles criaram em 1682 a Companhia de Comércio do Maranhão. A Companhia de Comércio do Maranhão tinha como função fornecer escravos para os colonos, para que eles não usassem, né, a mão de obra indígena. E também detinha o monopólio do comércio de produtos da região. Então, os colonos tinham que entregar as suas mercadorias para a Companhia de Comércio e a Companhia de Comércio revendia. Só que isso gera um problema porque os proprietários rurais entregavam esses produtos a um preço muito baixo, né? Eles reclamavam com relação a isso, e a população reclamava que o que eles compravam era de baixa qualidade e por um preço exorbitante. A Companhia de Comércio não conseguia suprir a demanda de mão de obra para a região, né? A maioria dos escravos que chegavam ficavam na região do Nordeste ou eram destinados para outras regiões. E eles começam, então, os colonos começam a ter embates com os jesuítas, porque os jesuítas começam a se estabelecer na região e proíbem a escravidão indígena. Chefiados pelos irmãos Beckman, Manuel Beckman e Thomas Beckman, e por Jorge Sampaio, os fazendeiros lutavam então pela extinção da Companhia de Comércio e pela expulsão dos jesuítas da região. Sem a Companhia de Comércio, eles poderiam comercializar tranquilamente, né, sem ter o monopólio da companhia, e sem os jesuítas na região, eles poderiam escravizar os indígenas. Os revoltosos ocuparam o depósito da Companhia de Comércio, prenderam os jesuítas e depuseram o governador, e aclamaram, né, o Manuel Beckman como chefe do governo. A corte portuguesa enviou ao Maranhão um novo governador para acabar com a revolta e colocar ordem na região. O movimento foi sufocado pelas tropas da coroa, pelas forças da coroa. Os revoltosos foram presos e julgados. O Manuel Beckman e o Jorge Sampaio foram condenados à forca. Então aqui a gente começa a ver a violência sendo utilizada como uma forma de punição exemplar, né? Olha o que acontece com ele, se você fizer igual ele, se você se colocar contra os portugueses, é isso que vai acontecer com você. Então não se revolta, era esse o recado que eles queriam passar. Guerra dos Emboabas. Essa é mais tranquila, não teve morte, quer dizer, teve morte, mas não assim, de julgar, né, os envolvidos e tudo mais. Teve morte nos conflitos que aconteceram. Então, assim, vou falar também rapidamente, porque a gente já viu durante a live, a Guerra dos Emboabas, ela acontece na região das Minas, né? Os paulistas, os bandeirantes que descobriram o ouro, eles se achavam no direito de explorar as minas, né? Eles pensaram, nós que descobrimos, nada mais justo do que nós possamos explorar. E eles começaram a se estabelecer na região, né? Logo os portugueses tentaram se impor na região. Então muitas pessoas começaram a vir para a região das Minas, não só da região não só de Portugal, né, mas de outras regiões do Brasil, para explorar o ouro. E tinha aquela ideia de enriquecimento rápido, vou para lá, vou encontrar uma mina e vou ficar rico, né, o que nem sempre acontecia. Então, essas pessoas que vinham de fora, os estrangeiros ou os forasteiros, eram chamados pelos paulistas, né, pelos bandeirantes, de emboabas, tá? A gente falou, né, que emboaba, então, era a palavra emboaba significa pata peluda, então eles usavam esse termo geralmente para se referir a pássaros que tinham
as pernas cobertas por penas, porque esses estrangeiros, quando eles andavam no mato e tudo mais, eles protegiam as pernas, né, ou com botas de cano alto, ou enrolavam algum tipo de tecido para proteger a perna, enquanto os bandeirantes andavam normalmente descalços, como a gente viu na aula passada. Os emboabas eram liderados pelo Manuel Viana, um português, e os paulistas eram liderados pelo Barba Gato. O Barba Gato ele tentou, né, se estabelecer como uma espécie de governador na região de Minas, mas a autoridade dele não foi reconhecida por Portugal. Os portugueses infligiram várias derrotas aos paulistas, entre elas a mais importante foi a do Capão da Traição. Aí nessa revolta morreu gente, né? Quer dizer que não houve uma punição no final da revolta. Os emboabas dominaram a região das Minas e os paulistas foram expulsos da região das Minas. Então, os emboabas são os portugueses, né? Os forasteiros venceram então essa guerra. As consequências dessa guerra. Os paulistas foram derrotados e a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, separada da região do Rio de Janeiro. A cobrança do quinto foi regulamentada, então a gente já falou sobre o quinto na aula passada, né? A cobrança de 20% de todo o ouro que era extraído pelos mineradores. A coroa portuguesa, após acabar com o conflito e pacificar a região, assumiu a exploração do ouro na região das Minas Gerais. Os bandeirantes foram expulsos, né, da região das Minas e passaram a procurar ouro em outras regiões. Eles encontraram ouro também no Mato Grosso, em 1718, e em Goiás, em 1726. Guerra dos Mascates, essa eu acho que não sei se vocês conseguiram ouvir, né, porque deve ter travado lá a transmissão, enfim, né. Então vamos lá. A Guerra dos Mascates. Eu vou explicar também rapidinho, assim, né, porque acho que deu para pegar alguma coisa sobre ela. Então a gente tem em Pernambuco a região econômica mais importante, né, a vila mais importante era Olinda. Olinda, eles se dedicavam à produção de açúcar, tá? Quando a produção de açúcar começa a declinar, a gente viu quando os holandeses são expulsos e tudo mais, né? A cidade de Recife começa a despontar como um importante centro econômico. Na cidade de Recife, as pessoas se dedicavam principalmente ao comércio. Essas pessoas que se dedicavam ao comércio eram chamados pelos holandenses pejorativamente de mascates. Mascates são aqueles vendedores que vão de porta em porta, sabe? Vendendo panela, sei lá, roupa de cama, né? Isso é muito comum em cidades mais do interior, ou cidades pequenas. Então, a gente tem de um lado os comerciantes de Recife, os mascates, né? Que estão enriquecendo, porque eles não dependem da produção de açúcar. E a gente tem de outro lado os senhores de engenho de Olinda, que estão cada vez mais endividados, inclusive eles faziam empréstimos com os senhores de engenho de Recife, tá? Em 1709, por pressão da população, o rei de Portugal decidiu elevar Recife à categoria de vila, porque o pessoal de Recife pensava assim, nós temos uma importância econômica grande, a gente sustenta basicamente, a gente consegue financiar os senhores de engenho decadentes de Olinda, né? No entanto, nós não temos representação política, e eles começaram a exigir então que Recife fosse elevado à categoria de vila, tá? Quando a Recife se tornou vila, isso deixou os olindenses descontentes, porque agora eles estariam submetidos às decisões, né, que seriam tomadas em Recife, ou melhor, o pessoal de Recife teria autonomia para tomar suas decisões, não estariam mais dependentes do pessoal de Olinda, tá? Então, o que o pessoal fez? Os senhores de engenho de Olinda proclamaram uma revolta armada e foram em direção a Recife, né? E uma coisa interessante, para ser vila, para ser considerado vila, tinha que ter um pelourinho. Sabe o que é pelourinho? É aquele lugar, normalmente numa praça pública, onde se colocam as pessoas que cometeram algum tipo de crime, ou até mesmo os escravos, para serem punidos com açoites, né, com chicotadas. Então, é aquele local público, né, onde as pessoas são punidas. Normalmente eram os escravos que eram punidos nos pelourinhos. Então, para ser vila, tinha que ter um pelourinho. O pelourinho era o símbolo da autonomia da região, tá? Quer dizer que se tivesse um pelourinho, era vila. E um parênteses bem grande que Curitiba tinha um pelourinho, tá? O pelourinho de Curitiba, ele fica onde sabem a Praça Tiradentes? Fica perto ali da Praça Tiradentes, indo ali onde tem o Paço da Liberdade.
pertinho ali, né, ali ficava então o Pelourinho, onde tem uma estátua hoje de uma mulher negra carregando uma lata, acho que é Maria Lata d'Água, assim, alguma coisa assim, o nome da estátua. Mais ou menos naquela região ali ficava o Pelourinho de Curitiba, tá? Então, assim, se para ser considerado vila, tem que ter um pelourinho, o pessoal de Recife é assim, então, se não tiver pelourinho, não é mais considerado vila, né? Então, o que eles fizeram? Eles marcharam em direção a Recife e destruíram o pelourinho, tá? O administrador lá, né, que governava Recife, com medo fugiu, né? Enfim, aí liderados por Pedro Ribeiro, os holendenses destruíram o Pelourinho de Recife e elegeram o bispo Dom Manuel Álvaro da Costa como novo governador da capitania. Então a ideia, né, se não tem Pelourinho, não é vila, eles destruíram então o Pelourinho. Seguiu-se uma série de enfrentamentos até a vitória dos mascates com o apoio da coroa. Então o pessoal de Recife ganhou, né, a guerra. Os líderes da revolta foram levados a Portugal, onde foram processados, inclusive foram condenados, né, à forca e tudo mais. Só que em 1714, o rei de Portugal, Dom João V, perdoou os envolvidos no levante, tá tentando acalmar, né, os ânimos ali da região de Pernambuco. Ele perdoou todos os envolvidos. Além de manter a Recife na condição de vila, Recife passou a ser a sede da capitania de Pernambuco. Então, pensa os olindenses como é que ficaram, né? Não só mantém a categoria de vila de Recife, como Recife passa a ser a sede da capitania de Pernambuco, ou seja, a capital da capitania, né? E daí depois a capitania vira província, vira estado, e Recife, né, é a capital do estado de Pernambuco até hoje. Aí, aqui tá só, né, um resuminho, né, então o pessoal de Recife é dedicado ao comércio, eram chamados de mascates, o pessoal de Olinda, produção de açúcar, os senhores de engenho. E daí eu comentei com vocês na live, né, o José de Alencar publicou em 1873 um livro chamado Guerra dos Mascates, então o nome dessa revolta foi criada pelo José de Alencar, tá? Agora a gente entra numa parte que a gente não viu na live, tá, que é a revolta de Vila Rica. Então, vamos lá. Acontece em 1720 em Minas Gerais. Então, desde que foi descoberto o ouro, né, na região das Minas, a região foi palco de muitas revoltas. A gente já falou sobre a Guerra dos Emboabas e outros conflitos aconteceram antes dessa que a gente vai ver, tá? Antes desse conflito que a gente vai ver. Os conflitos eram, então, entre os mineradores, os colonos e os funcionários da coroa encarregados da fiscalização. A gente sabe que essa questão da fiscalização vai gerar muito debate, né, porque a coroa portuguesa cobrava muitos impostos, né, os mineradores não achavam justo, enfim. A notícia da criação das casas de fundição em 1719, seguida da proibição de circulação do ouro em pó, foi motivo para mais um conflito na região. Os mineradores contestavam a medida, argumentando que ela dificultaria a comercialização de produtos. Então, a casa de fundição, já comentei com vocês, era onde os mineradores tinham que entregar todo o ouro que eles encontravam para ser fundido. Então, nas casas de fundição, esse ouro seria derretido, né, e seria transformado em barras. Dessa forma, a coroa tentava diminuir o contrabando. Nas casas de fundição, eles já retiravam um quinto, né, 20% de todo o ouro, como forma de imposto. Aí eles, depois do ouro quintado, né, tirado o quinto, eles derretiam, formavam barras de ouro, né, essas barras de ouro recebiam o selo real, e só assim eles poderiam circular na região das minas. Eles não poderiam mais circular em pó ou em pedras de ouro, pepitas, né. Diante dessa situação, em junho de 1720, cerca de 2.000 mineiros, liderados pelo comerciante português Filipe dos Santos, tomaram Vila Rica. Essa revolta também pode ser encontrada em alguns livros, enfim, como Revolta de Filipe dos Santos, tá? Porque é o principal líder. Então, tanto Revolta de Vila Rica como Revolta de Filipe dos Santos é a mesma coisa, tá? E, né, não sei se vocês lembram, mas Vila Rica é onde hoje é a cidade de Ouro Preto, tá? Os revoltosos exigiam a extinção das casas de fundição e a redução dos tributos e impostos, tá? Então, eles queriam que não tivesse mais casas de fundição, né, que o ouro não fosse fundido e tudo mais, e também a redução dos tributos e impostos, porque os produtos que chegavam nas minas eram muito caros e a população reclamava, né, desses altos impostos que eram cobrados, principalmente não, mas também pelos alimentos. A revolta foi reprimida de forma exemplar. Filipe dos Santos, líder do movimento, foi preso e condenado
condenado, enforcado e esquartejado. Então, veja só o que acontece com o Felipe dos Santos, né? É o mesmo que vai acontecer com Tiradentes, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então ele foi condenado, né, ao enforcamento. Depois de enforcado, ele foi esquartejado e partes, né, do corpo dele ficaram expostos, né, pela cidade de Vila Rica, com uma forma de mostrar para as pessoas, olha, ele se revoltou com, né, uma determinação de Portugal, olha o que aconteceu com ele, você quer que isso aconteça com você? Não quer, né? Então não se revolta. Fique aí bem de boa e aceite, né, o que a gente está impondo para vocês. Então, o que vai acontecer com o Felipe dos Santos é o que vai acontecer também com o Tiradentes. Né? O Tiradentes também vai ser condenado dessa forma, tá? As consequências da revolta de Vila Rica, então. Após a revolta, a coroa portuguesa aumentou ainda mais a fiscalização na região das Minas, visando combater a evasão fiscal e o contrabando do ouro. Para aumentar o controle sobre a região, foi criada a Capitania de Minas Gerais, separada da Capitania de São Paulo, então agora tem a Capitania do Rio, a Capitania de São Paulo, a Capitania de Minas Gerais. A abertura das casas de fundição foi adiada, sendo abertas oficialmente em 1725, então pelo menos isso eles conseguiram, né, mas foi adiada, não foi extinta. E por seu caráter nativista e de protesto contra a política metropolitana, muitos historiadores consideram a revolta de Vila Rica como um embrião da Inconfidência Mineira, que é o que nós vamos ver na aula seguinte. Então, na próxima aula a gente vai ver Inconfidência Mineira, ok? Então, é isso, né? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail. Peço de novo desculpas, né, pelo que aconteceu. Vocês viram que faltaram uma revolta só, né? A gente conseguiria ter visto na live no tempo normal. Mas a internet resolveu não me ajudar dessa vez, né? Então, se vocês tiverem dúvida, me mandem e-mail. Vocês também têm meu WhatsApp, podem mandar WhatsApp. Quem quiser seguir lá no Instagram, @_CLCosta, tá? E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Desculpem novamente. E a gente se vê, então, na próxima semana. Ah, não. A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou gravar um vídeo para vocês sobre os tratados, né, das fronteiras no Brasil, ok? Que é o finalzinho da aula 3 da apostila 2. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Desculpa novamente. Um beijo. Fiquem bem. Fiquem em casa. Se hidratem. E se cuidem. Tchau. Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo. Até!